Então, nosso grupo é composto por 3 integrantes, sendo eu, Rian Paulo Ferreira Silva, Lucas Cavalcantes e Márcio Calazans. Inicialmente, o tema escolhido foi a Operação Lava Jato, por ser um assunto polêmico, que diz respeito a um país como um todo, que todos querem ter conhecimento, né, sobre, e também porque sabíamos que haveria um grande número de matérias veiculadas sobre esse assunto, né, por se tratar de um patrimônio não só cultural, mas também e principalmente econômico do nosso país. A gente estipulou um período de tempo, tendo em vista o fluxo das matérias veiculadas, né? Como era um grande fluxo a cada minuto ou em algumas horas, a gente estipulou um período de 10 dias, que vai do dia 20 ao dia 30 de maio de 2015. Escolhemos 3 veículos midiáticos, sendo o site da Folha de São Paulo, do jornal O Globo e o jornal O Povo. A busca pelo tema e as matérias foi feita pelos mecanismos de busca dos próprios sites, sendo através de palavras-chave. Dentro dos temas a serem pesquisados, a gente pesquisou Operação Lava Jato com palavra-chave, escândalo da Petrobras, corrupção e CPI da Petrobras. Os elementos e as categorias de análise a serem pesquisadas foram os envolvidos, sendo se eram políticos, doleiros, lobistas, funcionários da Petrobras ou de outras empresas investigadas, ou mesmo órgãos do governo, os acusados, sobre delação premiada, sobre as prisões feitas e as investigações desses acusados, o posicionamento do governo, se houve posicionamento, se não houve ou se eles não quiseram se posicionar, tendo em vista que muitos dos casos há políticos do Partido dos Trabalhadores, ou seja, petistas, que estão envolvidos, como por exemplo, o ex-tesoureiro, né, do PT, João Vacari Neto. O número de fontes também, que é muito relevante, se tem um número de fontes razoável e que tipos de fontes são usados na matéria, os assuntos abordados, se a matéria aborda sobre as prisões em si, ou se são os desvios, os pagamentos de propina, ou as investigações feitas pela CPI. Daí, tirando essas categorias de análise, nós elaboramos um questionário que contém 8 perguntas. Dentre elas temos quais fontes existem na matéria, quantas fontes são ouvidas, se é uma acusação, se os acusados são ouvidos, que tipo de fontes a matéria usa, quem são os acusados que mais aparecem nas matérias, qual o posicionamento do governo, quais os assuntos que as matérias mais abordam e qual a quantidade de matérias analisadas por cada período em cada veículo. A partir daí, a gente vai utilizar esse questionário para a coletação de dados, né, através das leituras das matérias, para poder pegar esses dados e transformar eles em porcentagens, para posteriormente estar fazendo cruzamento de informações e comparando a cobertura de cada veículo midiático analisado. Então, segundo a análise das matérias feitas do jornal Folha de São Paulo, dentro do período estipulado de 10 dias, né, dia 20 ao dia 30 de maio de 2015, como eu havia citado anteriormente. Inicialmente, do total de matérias, 54% delas possuem um número mínimo de fontes, ou seja, 3, que é o considerado razoável ou superior a esse número. 48,8% corresponde a porcentagem inferior a 3 fontes ouvidas. E 28,5% são apenas matérias que tinham um número superior a 3. Logo, podemos constatar que mais da metade das matérias da Folha de São Paulo há um número considerável de fontes. Outra coisa interessante também, que é sobre o número de acusados ouvidos, que dentro do site eles possuem à parte um tópico chamado Outro Lado, que é onde eles põem as respostas
e todos os acusados ouvidos, todas as fontes que aparecem em suas matérias, esse espaço é reservado para que eles deem o seu parecer, sendo que aproximadamente 69% das matérias se ouvia todos os acusados e 31,45% das matérias os réus não eram ouvidos, porém, dessa porcentagem de 31,45%, aproximadamente 10% dessas matérias não desrespeitam a prisões ou acusações. Então, aí seria, ao todo, cerca de 21% que não havia o retorno das fontes. Tipos de fontes utilizadas. Como eu já havia esclarecido anteriormente, as matérias sobre a Petrobras e as investigações envolvem muitas fontes. Dentre elas, a gente pode destacar o governo federal, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, os indivíduos ou outras empresas acusadas e a própria Petrobras. Das porcentagens dos tipos de fontes presentes nas coberturas feitas pelo jornal da Folha de São Paulo, temos do governo federal 54,2%, sendo 19 matérias, onde contém como fonte o governo federal. Segundo, Polícia Federal, com 37%, estando presente em 13 matérias. O STF, Supremo Tribunal Federal, com 17%, sendo 6 matérias. Os indivíduos ou empresas acusadas, sendo 65,7%, dando toda aí de 23 matérias. Outros jornais ou revistas deu como 0%. Não houve outras fontes de outros veículos no período analisado. Da própria Petrobras, teve 11,4%, sendo 4 matérias em que haviam parecer da estatal. E os outros são os 20%, que correspondem a 7 matérias, onde as fontes obtidas através de documentos e textos de empresas, bancos e instituições que geralmente eram internacionais ou que não estava dentro do que a gente buscava, desses outros tópicos. Os maiores resultados foram encontrados nas fontes dadas como de maior relevância, o que é muito importante na cobertura dessas matérias, que é quem são ouvidos. No caso, fontes importantes como governo federal, Polícia Federal, obtiveram o maior número de aparências, citações ou mesmo parecer e informações na cobertura sobre o assunto. Referente aos acusados, segundo os nossos dados obtidos, por ordem de aparições, a 45,7% são de empresas privadas ou indivíduos dessas empresas que dirigem ou gerenciam essas empresas envolvidas. Podemos destacar como exemplo entre as principais Odebrecht, Camargo Corrêa. Posteriormente, aos políticos, com 37%, estando inclusos os nomes de senadores como Renan Calheiros, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ex-deputado como Rosana Sarney, Em terceiro lugar, nas porcentagens, estão os funcionários da Petrobras, que correspondem a 31,4%. E os nomes mais citados desses funcionários do ex-diretor e do ex-gerente da Petrobras, Renato Duque e o Pedro Brusco. E também, é claro, o principal, o ex-diretor de abastecimento, que é o Paulo Roberto Costa, que é o cabeça aí de toda essa operação. Juntamente com os doleiros, que podemos citar Alberto Youssef, e ele aparece aí com respectivos 8%, sendo de doleiros que estão envolvidos, e lobistas com 5,7%. Quanto ao posicionamento do governo, por se tratar de um escândalo a nível nacional com diversos políticos, apoiadores do partido, do PT, é preciso tratar da estatal, que é a Petrobras. Na maioria das matérias que deveria haver um parecer do governo, 88% delas, segundo o que foi analisado por nós no jornal Folha de São Paulo, não buscou um parecer do governo sobre os casos abordados.
e em 5,7% buscaram fontes com posicionamentos feitos com fontes indiretas, que não eram fontes realmente oficiais do governo. Outros 5,7% também, o governo não quis se pronunciar. Aí houve a busca do parecer do governo, mas o governo se absteve. Sobre os assuntos mais abordados na matéria, os resultados foram das prisões com 17,14%, sobre os desvios de dinheiro e pagamento de propina com 25,71%, e sobre o andamento das investigações da CPI da Petrobras com 57,14%, correspondendo a 20 das 35 matérias analisadas, a CPI. Quantidade de matéria. Ao todo foram analisadas 35 matérias, dentro do período de 20 a 30 de maio, ou seja, 10 dias. 7 matérias correspondem às matérias do dia 20, 6 do dia 21, uma matéria do dia 23, 3 do dia 25, 6 do dia 26, 1 do dia 27, 5 matérias do dia 28, 3 do dia 29, 1 no dia 30 de maio, totalizando 10 dias de matérias veiculadas e analisadas. Bom, eu fiquei encarregado de fazer as análises das matérias do jornal O Globo e do jornal O Povo sobre a operação Lava Jato que envolve a Petrobras. E para começar, eu vou falar sobre as matérias do jornal O Globo, que, de acordo com o período estipulado, nós contabilizamos 32 matérias. E esse período foi de 20 de maio até 30 de maio. E a partir do questionário que nós elaboramos, 40,6% das matérias apresentam apenas uma fonte de informação, 37,6% duas fontes diferentes e 21,8% apresentam mais de 3 fontes diferentes. Na maioria das matérias, nem todas as fontes eram ouvidas, porém citadas, como por exemplo o governo federal e o STF. Assim também os acusados não tinham espaço para serem ouvidos e, em sua maioria, eles eram políticos e funcionários da Petrobras. E o assunto mais abordado eram as prisões e as revelações que eram feitas durante a CPI. Grande parte dos casos não havia uma certeza de que o governo tinha se posicionado ou não, porque isso era meio que nulo, não tinha algum indício de que ele tinha se posicionado. Eles só falavam das prisões, das transferências dos acusados e a situação deles perante o governo, perante a justiça e os detalhamentos da CPI, como o caso, o decorrer do caso, quis dizer. Porém, houve momentos que o governo era citado em algumas declarações que ele fazia em outros meios de comunicação. E a partir disso, a gente chega à conclusão de que as matérias do jornal o Globo eram uma coisa mais superficial e menos apurada. Agora já o jornal O Povo, nós contabilizamos 110 matérias sobre a operação, que das 110 matérias, 128 fontes foram ouvidas. Assim, a gente já chegou à conclusão de que o jornal, o jornal O Dia foi o que mais precisou e cobriu as notícias sobre o caso. E também pela busca de pessoas diferentes ligadas à mesma fonte para a comparação e explicação da acusação que era feita na notícia. Outra coisa que também chama atenção é o fato de que existe uma acusação, que se existe uma acusação, a matéria procura saber versões.
procura saber as versões dos acusados, porém, isso só acontece em 26 das 110 matérias, mas isso já é o grande diferencial de que ele vai sempre ouvir o outro lado da história, não apenas acusa, mas também ele vai ouvir a versão do acusado. E mesmo não sendo a maioria, isso mostra que o site procura apurar mais a situação e não deixar as coisas no vácuo. A principal fonte que o site procurava era uma comissão interna da Petrobras e também o governo federal e o STF para apurar para apuração do caso, resumindo. E o assunto mais abordado era os desvios de dinheiros que ocorreram para empresas ligadas à Petrobras. E as prisões também eram citadas e revelações na CPI, só que de uma maneira mais, como eu posso dizer, não superficial, mas mais separadas, pois eles tinham, como esse site ele escreveu muito mais matérias nesse período, que foi de 20 a 30 de maio, eles eram mais organizados. Quando eles faziam uma matéria sobre a CPI, era só CPI, eles não envolviam outro tipo de assunto, era um assunto por matéria, eles separavam isso. E outra coisa que chamou bastante atenção foi que o governo, eles procuravam a versão do governo também, saber o posicionamento e as declarações que o governo fazia ao decorrer das revelações das acusações que eram feitas a políticos envolvidos, relacionados com o governo também, e pessoas ligadas diretamente à Petrobras, como empresas. Eles sempre deixando bem claro que o país deveria prosseguir no combate contra a corrupção e a impunidade, e que o governo estaria atuando junto com o Ministério Público Federal. Enfim, isso mostra que o site do jornal O Povo é muito mais organizado e muito mais apurado na hora de desenvolver as matérias, e também nessa busca de não deixar uma coisa mais superficial. As matérias eram sempre detalhadas e explicativas, não era muito resumida, eram matérias com grandes textos e autoexplicativos. Bom, eu fiquei encarregado de fazer as análises das matérias do jornal O Globo e do jornal O Povo sobre a operação Lava Jato, que envolve a Petrobras. E para começar, eu vou falar sobre as matérias do jornal O Globo, que, de acordo com o período estipulado, nós contabilizamos 32 matérias. E esse período foi de 20 de maio até 30 de maio. E a partir do questionário que nós elaboramos, 40,6% das matérias apresentam apenas uma fonte de informação, 37,6% duas fontes diferentes, e 21,8% apresentam mais de 3 fontes diferentes. Na maioria das matérias, nem todas as fontes eram ouvidas, porém citadas, como por exemplo o governo federal e o STF. Assim também os acusados não tinham espaço para serem ouvidos e, em sua maioria, eles eram políticos e funcionários da Petrobras. E o assunto mais abordado eram as prisões e as revelações que eram feitas durante a CPI. Grande parte dos casos não havia uma certeza de que o governo tinha se posicionado
ou não, porque isso era meio que nulo, não tinha algum indício de que ele tinha se posicionado. Eles só falavam das prisões, das transferências dos acusados e a situação deles perante o governo, perante a justiça e os detalhamentos da CPI, como o decorrer do caso, quis dizer. Porém, houve momentos que o governo era citado em algumas declarações que ele fazia em outros meios de comunicação. E a partir disso, a gente chega à conclusão de que as matérias do jornal Globo eram uma coisa mais superficial e menos apurada. Agora já o jornal O Povo, nós contabilizamos 110 matérias sobre a operação, que das 110 matérias, 128 fontes foram ouvidas. Assim, a gente já chegou à conclusão de que o jornal, o jornal O Dia foi o que mais precisou e cobriu as notícias sobre o caso. E também pela busca de pessoas diferentes ligadas à mesma fonte para a comparação e explicação da acusação que era feita na notícia. Outra coisa que também chama a atenção é o fato de que existe uma acusação, que se existe uma acusação, a matéria procura saber versões. Procura saber as versões dos acusados, porém isso só acontece em 26 das 110 matérias, mas isso já é o grande diferencial de que ele vai sempre ouvir o outro lado da história, não apenas acusa, mas também ele vai ouvir a versão do acusado. E mesmo não sendo a maioria, isso mostra que o site procura apurar mais a situação e não deixar as coisas no vácuo. A principal fonte que o site procurava era uma comissão interna da Petrobras e também o governo federal e o STF para apurar a ação do caso, resumindo. E o assunto mais abordado era os desvios de dinheiros que ocorreram para empresas ligadas à Petrobras. E as prisões também eram citadas e revelações na CPI, só que de uma maneira mais, como eu posso dizer, não superficial, mas mais separadas, pois eles tinham, como esse site ele escreveu muito mais matérias nesse período, que foi de 20 a 30 de maio, eles eram mais organizados. Quando eles faziam uma matéria sobre a CPI, era só CPI, eles não envolviam outro tipo de assunto, era um assunto por matéria, eles separavam isso. E outra coisa que chamou bastante atenção foi que o governo, eles procuravam a versão do governo também, saber o posicionamento e as declarações que o governo fazia ao decorrer das revelações das acusações que eram feitas a políticos envolvidos, relacionados com o governo também, e pessoas ligadas diretamente à Petrobras, como empresas. Eles sempre deixando bem claro que o país deveria prosseguir no combate contra a corrupção e a impunidade, e que o governo estaria atuando junto com o Ministério Público Federal.
Enfim, isso mostra que o site do jornal O Povo é muito mais organizado e muito mais apurado na hora de desenvolver as matérias e também na nessa busca de não deixar uma coisa mais superficial. As matérias eram sempre detalhadas e explicativas, não era muito resumida, eram matérias com grandes textos e autoexplicativos.